Uma memória esquecida voltou, mas não voltou suave. Voltou como um clarão que corta o peito, como um sussurro que ninguém admite ter ouvido, como uma verdade que sempre existiu, mas que todos escolheram enterrar. Naquela noite silenciosa, quando o vento batia contra as janelas como se implorasse para entrar, ela sentiu um arrepio que não vinha do frio, vinha da alma. Algo dentro dela pulsou, algo que lhe dizia que o passado não estava morto, apenas esperando o momento certo para se levantar. E quando ela escutou aquele som, aquele eco distante, aquela lembrança quase apagada reacendeu como fogo roubando o oxigênio da escuridão. Era a prova, era o alerta, era a revelação que todas as pessoas ao redor tentaram esconder. E agora, essa verdade vinha correndo para ela, rápida, crua, impossível de ignorar. Porque uma memória esquecida não volta sem motivo. Ela volta quando o mundo inteiro está pronto para cair. A respiração dela tremia enquanto caminhava pelo corredor estreito, iluminado apenas pela tênue luz amarelada que piscava como se tivesse medo de revelar demais. Cada passo ecoava com força, como se o chão quisesse lembrar sua presença, como se o silêncio quisesse exigir uma explicação. A mente dela parecia quebrada em partes, e cada parte gritava uma lembrança que ela não conseguia alcançar completamente, mas sentia pulsando como uma ferida prestes a abrir. A casa estava igual, mas ao mesmo tempo diferente, como se carregasse um peso invisível. O cheiro de madeira antiga misturado com poeira trouxe uma sensação estranha, familiar, porém distante. Algo naquela atmosfera chamava seu nome sem pronunciar nenhuma palavra. Uma memória esquecida se formava na borda da consciência, tentando atravessar o véu que o tempo colocou. Ela tocou a parede fria com a ponta dos dedos e um estalo atravessou seu peito. Um flash. Rápido. Intenso. Um fragmento de algo que ela não queria olhar de frente. Como se algo nela soubesse que a verdade poderia destruí-la ou libertá-la. Seus olhos fecharam por um segundo, mas a imagem veio mesmo assim. Uma porta aberta, uma voz tremendo, um choro abafado. Tudo rápido demais para entender. Tudo forte demais para ignorar. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas a sensação só crescia. A memória estava voltando. Não como suavidade, mas como tempestade. Como se tivesse esperando por anos para quebrar o silêncio. Como se fosse a única peça que faltava para montar o quebra-cabeça que todos ao redor fizeram questão de desmontar. O coração dela batia tão rápido que parecia tentar fugir do peito. O ar ficava mais pesado a cada passo, a cada retraço que surgia na mente, a cada imagem que ameaçava se tornar nítida demais. Ela sabia que não devia estar ali. Sabia que aquela casa carregava respostas, mas também carregava dores que ninguém quis enfrentar. Quando entrou no antigo quarto, o mundo pareceu encolher. O chão rangia como se sussurrasse segredos debaixo da madeira. O cheiro era o mesmo, mas havia algo diferente. Uma caixa embaixo da cama que ela não lembrava de ter deixado ali. Uma caixa escura, quase ameaçadora, como se guardasse algo vivo dentro dela. Seu corpo reagiu antes da mente. Um arrepio percorreu sua nuca, fazendo seus cabelos se arrepiarem como antenas atraindo algo invisível. A memória, antes fraca, agora pulsava com força, como se estivesse batendo na porta da alma, exigindo ser vista. Sua mão tremia enquanto puxava a caixa para perto. E então aconteceu. No momento em que a caixa tocou a luz fraca do abajur, um novo flash atravessou seus olhos. Desta vez mais forte. Desta vez mais nítido. Uma voz, uma frase, um nome, tudo envolvido em dor, tudo envolvido em medo. Ela quase soltou a caixa, mas algo dentro dela, talvez coragem, talvez desespero, a manteve firme. Ao abrir a tampa, o ar do quarto mudou. Ficou mais denso, como se a própria casa prendesse a respiração. Dentro da caixa havia papéis envelhecidos, fotografias manchadas pelo tempo e um pequeno objeto que ela imediatamente reconheceu. E por reconhecer, sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Era um pingente, o mesmo pingente que ela tinha esquecido, o mesmo pingente que desapareceu no dia em que tudo mudou, o mesmo pingente que ela achou que nunca mais veria. Quando seus dedos tocaram o objeto, algo explodiu dentro da mente dela. A memória voltou, não como imagem suave, mas como verdade brutal. Ela viu rostos,
Viu lágrimas. Viu segredos sendo enterrados. Viu mentiras sendo repetidas até virarem fatos. Viu tudo que esconderam dela e agora entendia por quê. Porque aquela memória esquecida, aquela memória que todos tentaram apagar, era a única capaz de mostrar quem realmente era culpado. E agora ela tinha acabado de despertar algo que jamais poderia esconder de novo. O silêncio que tomou o quarto após a revelação não era um silêncio comum. Era um silêncio carregado, quase físico, como se o ar tivesse ganhado peso demais para ser respirado. Ela segurava o pingente entre os dedos, mas sentia como se segurasse muito mais do que um objeto. Sentia que estava segurando a chave de um passado que nunca deixou realmente viver em paz. Seu coração batia pesado, como se tentasse avisá-la que, depois daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Ela fechou os olhos por um instante, esperando que o caos dentro dela se acalmasse, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Assim que suas pálpebras tocaram uma na outra, a memória explodiu de vez, sem pedir permissão, sem suavidade, sem hesitar. Ela viu tudo. Viu a casa num dia distante, viu pessoas caminhando apressadas, viu lágrimas escondidas atrás de portas fechadas, viu palavras sendo sussurradas como veneno. E então viu ele, a figura alta, o olhar frio, o jeito calculado de manipular situações até parecer o herói quando, na verdade, era o vilão. Um rosto que ela tentou esquecer por anos, mas que agora se apresentava nítido, sem filtros, sem distorções, sem a máscara que todos ajudaram a manter. O choque correu pelo corpo dela como eletricidade enquanto a lembrança se completava. Ele foi o autor de tudo. Das Mentiras. Do silêncio. Do medo. Ele foi o motivo pelo qual aquela memória foi apagada. Ele foi quem ordenou que a verdade jamais fosse encontrada. E agora a verdade estava viva de novo. Ela abriu os olhos rapidamente, quase ofegante. O quarto parecia menor, mais escuro, mais perigoso. Como se a própria casa estivesse reagindo ao que ela finalmente lembrava. O pingente brilhava fraco entre seus dedos, como se despertasse junto com ela. Como se aquele objeto tivesse esperado por anos até enfim cumprir sua função, revelar. Um passo ecoou no corredor. Frio atravessou o corpo dela. Outro passo. Mais perto. Mais pesado. Alguém estava lá. A respiração dela ficou curta, quase inexistente. Ela olhou ao redor como se procurasse uma saída, mas o medo parecia colar seus pés ao chão. O estalar lento no corredor vinha com uma intensidade que feria os nervos, como se cada som fosse um aviso. A memória voltou exatamente na hora certa, porque agora ela entendia. Entendia porque aquele lugar parecia observá-la. Porque aquela caixa tinha sido escondida de propósito. Porque aquele pingente foi tirado dela. Nada tinha sido acidente. O terceiro passo parou exatamente diante da porta. E o mundo pareceu parar junto. Ela apertou o pingente. O coração batia como se quisesse escapar pela garganta. A porta abriu lentamente, rangendo como uma confissão. E ali, parado na entrada, estava ele. O mesmo olhar frio. O mesmo rosto que ela tentou apagar. A mesma presença que carregava perigo no ar. Ele sorriu. Um sorriso que não era humano. Era calculado. Era satisfeito. Era o sorriso de quem acreditou que ela jamais lembraria. O sorriso de quem pensou que a mentira venceria para sempre. Então você finalmente lembrou, ele disse, com uma voz baixa que parecia arranhar a alma. Ela não respondeu. Não conseguia. A memória estava completa demais para permitir palavras. Mas seus olhos diziam tudo. Ela sabia. Ela lembrava. Ela via quem ele realmente era. Ele deu um passo para dentro do quarto e a luz tremulosente mudou como se reagisse à escuridão dele. Eu esperava que isso nunca acontecesse, ele continuou, aproximando-se. Mas você sempre foi teimosa demais. O medo se transformou em algo novo dentro dela. Algo mais forte. Algo que não vinha do pânico, mas da verdade. Porque agora ela tinha a peça que ninguém queria que ela tivesse. Agora ela conhecia os segredos. Agora ela não era a vítima esquecida, era a testemunha que poderia destruir tudo que ele construiu. Ela deu um passo para trás, mas sua voz finalmente encontrou saída. Eu sei o que você fez. Por um segundo, o sorriso dele vacilou. Pequeno, rápido, mas vacilou.
Ele percebeu que tinha perdido o controle. E isso mudou tudo. O poder que ele segurou por anos começou a escorrer pelos dedos como água. Você não deveria ter voltado, ele murmurou, e dessa vez não havia provocação. Havia medo. Ela ergueu o pingente entre os dedos. O objeto refletiu a pouca luz do quarto, criando um brilho quase místico. Ele recuou um passo. Apenas um. Mas foi o suficiente para ela entender que, pela primeira vez, ele estava com medo dela. A memória havia voltado. E com ela, o poder. O vento soprou pela janela aberta, levantando as cortinas como se a casa finalmente respirasse. E então, com a voz firme que ela achou que nunca mais teria, ela disse: "Agora eu vou falar." E naquele instante, tudo que foi escondido por anos começou a ruir. Porque nenhuma mentira sobrevive quando a memória desperta. E nenhuma verdade pode ser enterrada para sempre. A verdade pode até dormir, pode até ser empurrada para o fundo da mente, pode até ser silenciada por vozes que gritam mais alto, mas a verdade nunca morre. Ela espera. Espera o momento certo, espera a força certa, espera o coração certo. E quando desperta, ela não desperta para ferir, desperta para libertar. Não importa quantas pessoas tentem esconder o que realmente aconteceu. Não importa quantas versões inventadas tentem substituir a real. Não importa quantos anos passem. A verdade sempre encontra um caminho de volta. Sempre. Porque a verdade não precisa ser lembrada, ela precisa ser sentida. E quando você finalmente sente, nada mais consegue pará-la. O que essa história mostra é simples e profundo. A memória pode ser apagada, manipulada, reconstruída. Mas o que é real sempre permanece dentro de nós, mesmo quando não conseguimos ver. Uma hora, um detalhe, um objeto, um olhar, um cheiro, desperta tudo. E quando desperta, desperta para curar. Desperta para explicar aquilo que antes parecia dor sem motivo. Desperta para mostrar quem realmente estava ao seu lado e quem estava contra você. A verdade pode machucar, pode destruir ilusões. Pode revelar pessoas que nunca imaginaríamos, mas também pode salvar, pode libertar, pode transformar. Ela é o último passo para a paz. E no fim, essa é a maior lição. Nenhuma mentira dura para sempre. Nenhuma memória verdadeira desaparece. E ninguém pode esconder a verdade quando ela decide voltar.